Mas agora eu vou para o Rio de Janeiro conversar com Arthur Koblitz. Ele é economista, presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, fez graduação e doutorado em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor também de macroeconomia e de história do pensamento econômico. Arthur, bom dia, é um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você começasse. Eu estou vendo aqui nas anotações que a Justiça foi que determinou a nomeação e sua posse no Conselho de Administração, porque não precisou de justiça, no caso? Bom dia, Arthur. Bom dia, Mário. Primeiro, é um prazer estar aqui com você e eu que agradeço a oportunidade. Bom, sim, eu fui eleito representante dos empregados no Conselho de Administração do BNDES, né? Sim. E isso aconteceu, eu fui eleito com 73% dos votos dos empregados, mas a administração não quis me dar posse e eles tentaram organizar uma nova eleição para representantes. Eu já era, na época, presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, e a gente vinha tendo conflitos com a administração, e eles simplesmente tentaram fazer uma outra eleição e não me dar a posse. Eu tive que entrar na justiça. Depois de 6 meses, eu assumi por mandato judicial, e desde junho, julho de 2021, eu venho exercendo minha função como representante dos empregados no Conselho. Arthur, desde a campanha, o presidente Bolsonaro fala na caixa preta do BNDES, que emprestava para as empresas que financiavam o PT, emprestava a comunistas sem receber, mil acusações de que ele iria abrir a caixa preta. Agora, eu acho que ele não achou a chave até agora, porque não abriu alguma coisa aí, Arthur? Você que está aí é que pode dizer para gente. Pois eu escrevi um artigo comentando uma live, já tem algum tempo, essa live do presidente Bolsonaro com o presidente do BNDES, né, o Gustavo Montezano, que é uma espécie de sobrinho de consideração do presidente Bolsonaro, né? Porque o presidente Bolsonaro, ele não se rende a evidências, né? Ele pode confiar, ele confia na família, né? Então, primeiro ele nomeou o Joaquim Levy para presidente do BNDES, mas o Joaquim Levy não quis abrir a caixa preta. E aí ele foi defenestrado, assim, de uma forma assim, mais grosseira possível, Verdade. né, por conta disso para ele. E aí ele colocou no lugar o Gustavo Montezano, que é amigo dos filhos, frequentou a casa dele na infância e tudo mais. E o Gustavo Montezano disse basicamente o que o Levy falou para ele: olha, não tem nada de errado aqui, não tem, não tem nada para eu fazer. Inclusive, a conclusão de um estudo, de uma consultoria contratada, milionária até, internacional, especializada nesse tipo de investigação, foi concluída essa consultoria depois de uns 2 anos, exatamente no mandato do Gustavo Montezano, e era uma consultoria para examinar o caso da JBS. E ela concluiu o que aparentemente também é para onde está se encaminhando a discussão judicial, já teve um juízo de primeira instância, de que não há nada de errado no BNDES, não houve tráfico de influência, não, sabe? O caso da operação da JBS, por exemplo, foi uma operação lucrativa, muito lucrativa para o banco. O que essa questão da caixa preta, dessas supostas ilegalidades, a gente tem que colocar em perspectiva, assim, eu acho, em duas coisas. Primeiro, era natural que as pessoas tivessem dúvidas e questionamentos sobre o BNDES depois dos escândalos de corrupção que foram revelados em outras empresas estatais. Houve um Sim, escândalo, né, Mário? Na Petrobras. Isso claro. aí é um fato, né? Então, Sim. assim, eu acho que é legítimo que as pessoas se perguntem: tinha no BNDES também? Havia essa expectativa de que no BNDES haveria uma coisa assim assim, muito maior que o Petrolão, uma coisa do tipo. A verdade é que isso não existiu. A gente está na associação lá, viu as acusações e realmente a gente conhece as operações do BNDES. Os argumentos levantados eram extremamente frágeis, principalmente esses da JBS e das operações de comércio exterior que você fez referência, né? A outra coisa que eu acho que tem que se levar em conta, então, assim, a outra coisa que tem que olhar é o seguinte:
esse debate sobre corrupção tem que encerrar porque não se descobriu nada, a gente tem que se render às evidências. E vamos fazer um debate bom e importante sobre essas políticas públicas que foram adotadas no passado. Até onde elas deram certo, quais foram as limitações dela. Esse debate é necessário para a gente aperfeiçoar o instrumento, sabe? E esse debate acabou sendo totalmente ofuscado por essa obsessão com a questão de supostas corrupções que a gente tem que agora acabar, virar essa página da caixa preta, né? E a gente tem uma tarefa enorme no Brasil para o país retomar um rumo de desenvolvimento. Na verdade, nós não estamos, não é nos últimos 10 anos, nos últimos 30 anos a gente não se reencontrou com o caminho do desenvolvimento que nos levou dos anos 50 aos anos 80, ser o país que mais cresceu no mundo, né? Nesses últimos 30 anos, 30, 40 anos, a China virou o que é hoje, e o Brasil é um país hoje que nem se fala mais que é o país do futuro, porque a economia brasileira não tem nenhum dinamismo para justificar isso, né? E agora, o que é que acontece com isso? O BNDES sofreu algum tipo de paralisação? Ficou com dinheiro, não tem os projetos, não anda, tem planos? Como é que está o BNDES hoje, depois dessa revolução toda que se criou, a própria imagem do BNDES, ali era o antro da perversão. E como é que está hoje, Arthur? Olha, eu acho que tudo isso foi muito bem usado por assim, vamos localizar aqui, né? Economistas de uma matriz liberal e uma parte do setor financeiro que eram contra o BNDES, que levantavam suspeitas e levantam suspeitas há muitos anos. O BNDES sempre sofreu oposição desses grupos, né? E eles vieram com força, e a principal agenda do BNDES hoje, eu diria que é o desmonte do próprio BNDES. Essa administração atual, ela cuida com prioridade de fazer o quê? Devolver os recursos que foram aportados no BNDES a partir do combate à crise de 2008. Né? A crise financeira internacional de 2008 levou o governo federal a fazer vários aportes, na verdade, empréstimos de longo prazo, para permitir que o banco fizesse uma mobilização, apoiasse o investimento para a economia retomar seu rumo. Então, essa administração ela cuidou, na verdade, desde 2016, se cuida de devolver antecipadamente, violando a lei de responsabilidade fiscal. Se chegou ao cúmulo do ano passado, início do ano passado, o TCU declarou ilegais esses aportes, Mário, que foram aprovados no Congresso Nacional. Foram declarados ilegais, com total cumplicidade da atual administração, que não se dignou a apresentar defesa junto ao TCU sobre a legalidade desses empréstimos. Essa é a primeira coisa. Segundo, vender carteira de ações da BNDESPAR. E vender essa carteira, sei lá, na casa de dezenas de bilhões, mais de 60 bilhões aí de reais da carteira de BNDESPAR, foi vendida mesmo na pandemia, mesmo com toda a incerteza econômica, não hesitaram em vender uma carteira para acumular recursos financeiros na tesouraria do BNDES. Implementaram em 2017, no início do governo Temer, né, uma nova taxa de juros no BNDES que dificulta muitíssimo os desembolsos do banco. Né? Essa taxa de juros, antigamente a taxa de juros do BNDES era fixada pelo Conselho Monetário Nacional, o mesmo conselho que fixa a taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Né? Então ele fixava a taxa de curto e de longo prazo. Passou em 2017, né, com a TLP, taxa de longo prazo, aí essa taxa do BNDES é fixada pelo mercado em função da Selic. Então quer dizer o seguinte, quando a taxa de juros Selic começa a aumentar, a do BNDES sobe também, é o que a gente está assistindo agora. Então, numa economia em recessão, o governo não tem como estimular empréstimos para investimento do BNDES, porque ele não controla a taxa de juros e ela está aumentando nessa loucura aí da taxa de juros de curto prazo. Então, o BNDES é usado hoje basicamente para ser realmente enxugado, reduzido, como se nós não tivéssemos num país que precisa de tudo quanto é recurso para a infraestrutura, que está vivendo uma recessão tremenda, e em contraste
o que a gente assistiu nos países, um país como, por exemplo, a Alemanha, um país que tem mercado de capital, com profundidade. Você vê lá o Banco de Desenvolvimento deles, o KfW, sendo um protagonista no combate à crise. Aqui o BNDES teve uma atuação absolutamente medíocre. O BNDES está sob comando, né, de uma... Eu falei dessas visões ideológicas, né, e de pessoas ligadas ao mercado financeiro. É esse hoje o quadro de quem comanda o BNDES. Rapaz, você sabe, Arthur, eu sinto uma profunda vergonha com isso como brasileiro. Eu fui prefeito de Salvador e tive a oportunidade de conseguir apoio do BNDES para coisas importantíssimas. Por exemplo, a compra de ônibus para a cidade, caminhões de lixo, para obras de infraestrutura, sempre com prazos de carência grande, com juros adequados. Era um instrumento importantíssimo de desenvolvimento, não é? Inicialmente era BNDE, depois acrescentou-se o S para entrar na parte social. E pelo que você fala, eu tenho acompanhado, a gente está vendo o desmonte completo. Quer dizer, pega aí, bota Joaquim Levy, né, que tinha alguma experiência, o nome, né, de uma área financeira, com passagens internacionais também, tira, porque ele não abre a caixa preta, e bota um parente, um amigo, um agregado da família. Eu fico imaginando você nesse conselho. Você deve ser o solitário, a águia solitária aí no conselho, não é não, Arthur? Você sabe que eles... Eu acho que eu escuto eles falarem... Eles falam frequentemente agora que o conselho é plural, né? Então, eu sou Arthur plural. Eu garanto a pluralidade do conselho, né? Mas, sim, normalmente meus votos são solitários. Eu me posiciono contra as devoluções e as vendas de ações, né? E sempre de argumentos que nós temos que rever essa taxa de juros que dificulta o BNDES desembolsar e ativar a economia, né? Eu também acho lamentável. Eu acho que, claramente, o governo não sabe o que fazer com o BNDES, o governo não acredita que é possível fazer alguma coisa puxada pelo Estado, orientada pelo Estado. Eu acho que o governo fica esperando, né, eternamente que, em algum momento, o setor privado vai deslanchar por uma força miraculosa, e a economia brasileira vai... Se isso acontecer, a economia brasileira volta a crescer e se desenvolver. Se não acontecer, tudo bem, a gente não pode fazer nada. Então, assim, eu acho que isso é muito contrário ao que quase todos os países do mundo descobriram com a crise de 2008. Né? É de que hoje você vê esse presidente americano, Biden, né, propondo todo um plano de intervenção governamental para ativar a economia. A gente vive num mundo já há 40 anos liderado por um país como a China economicamente. Né? A China é um país de indiscutível intervenção do Estado na economia. Não é um país de economia comunista, né? É um país de um capitalismo de muita intervenção. E você não precisa adotar o sistema político chinês, né, para aprender e testemunhar que capitalismo e intervenção do Estado tem a ver, funciona. É mais ou menos isso que você está vendo o mundo inteiro concluir. Aqui a gente está voltando para um liberalismo, sei lá, aqui no Brasil a gente conheceu na Velha República. É uma coisa realmente assim estarrecedora, né? Então é isso, Mário. Pois é, Arthur, olhe, muitíssimo obrigado, viu? Foi ótimo conversar com você. Eu vou acompanhar seu trabalho aí, de vez em quando vou pedir a sua participação aqui para nos atualizar, viu? Parabéns aí pela sua resistência, pela luta. O BNDES é um patrimônio importantíssimo do povo brasileiro. É preciso que as pessoas entendam isso. Muito bom dia, Arthur, e muito obrigado, viu? Um abração para você, Arthur. Um abraço para você, Mário. Vamos divulgar o programa também lá entre os empregados do banco. Foi uma satisfação aqui poder... E estou à disposição para outros debates. Quem sabe a gente possa aprofundar a questão do comércio exterior. Isso. A questão toda de empréstimo para os supostos países comunistas e tudo a gente pode esclarecer. É um debate importante. Com certeza. Valeu, Arthur.